Boa noite para todos, paz seja convosco. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, porque falar da palavra de Deus é um privilégio e a gente só consegue quando a gente tem direção do Espírito, né, quando a gente é direcionado para isso, né, para a honra e glória de Deus. Quero agradecer também, né, ao pastor Manuel, que muito gentilmente, né, nos convidou para estar junto com vocês, e eu posso dizer que nós já nos sentimos em casa, eu e meu esposo, né, porque a família de Deus é isso, a família de Deus, o Espírito testifica conosco, né, que somos filhos de Deus, então a gente já se sente à vontade, e graças a Deus, a gente se sentiu muito à vontade mesmo, tanto é que não é só um presente para você, não, viu, pastor? É um presente para nós também, né? Estar participando dessa célula. É uma bênção, porque sempre é bênção a gente aprender da palavra de Deus, né? Vamos orar antes de começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, é um privilégio, Pai, poder estar em reunião com os teus filhos, poder estar participando, Senhor, e sabendo que o Senhor já está conosco, o Senhor já está manifestando o teu poder, a tua presença, o teu Espírito entre nós. Pai, agora eu vou falar da tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor impacte cada vida, Senhor, que está aqui presente. Assim como o Senhor impactou a minha vida com esta palavra, o Senhor mudou a minha vida, e eu creio, Senhor, que o Senhor mudará, impactará cada vida que aqui está presente, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, mostra os mistérios, revela, Senhor, revela o caminho desta palavra, revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar na vida de cada um, Pai. Que não seja eu, mas o teu Espírito a usar a minha vida. Por isso, toma ela nesta noite, Senhor. E tudo, Senhor, seja para a tua glória e para teu louvor. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça, Pai. Toma essa noite, Senhor, todos nós, numa grande comunhão e numa grande festa da tua palavra. Em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Eu vou falar, como na última célula, né, foi falado muito de Romanos, e foi coincidência, nós não acreditamos em coincidência, mas a gente sabe que é tudo direcionado pelo Espírito. Então, nós vamos falar de Romanos 12, foi essa palavra que o Senhor tem me dado, porque nós estamos no jejum de 21 dias, direcionado pelo nosso pastor, e ele pediu para que lêssemos Romanos durante esses 21 dias. E hoje, na minha leitura, o Senhor falou claramente que era essa palavra que o Senhor que tinha. Eu tinha até já preparado uma, mas é essa que ele quer que nós refletimos hoje, que a gente faça uma discussão a respeito. Então, o Senhor realmente tem coisas para nós. Romanos, como todos sabem, é um grande tratado teológico, né, de Paulo. Paulo, ele fala de uma maneira muito assim didática em Romanos. Ele fala do pecado, ele fala da conversão, da vida eterna, ele fala da necessidade de nós buscarmos a Deus, mas de uma maneira muito literal, não tem nada assim de mistério, é muito claro. E no capítulo 12, ele fala dessa nova vida, a nova vida que nós temos em Jesus Cristo, porque nós éramos mortos nos nossos pecados, e Jesus veio e nos vivificou com ele, né? Nos deu vida, uma vida nova, né? Ele deu um espírito novo para cada um de nós, né? A alma continua a mesma, por isso que Paulo também fala muito nas cartas dele, né? Da luta entre carne e entre espírito e carne, né? Por quê? Porque o espírito é novo, mas a carne, a alma, né, que habita em nós, é velha, precisa ser combatida, precisa ser transformada, precisa ser renovada, né? Com o quê? Com agora os novos ensinamentos de Cristo, aquilo que a palavra vem falando. E no capítulo 12, versículos 1 e 2, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos, irmãos, falam muito comigo há muito tempo. Ele é como se fosse uma abertura de mente, né? Por quê? Porque Paulo aqui diz que para nós apresentarmos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu, por muito tempo, fui perguntando para Deus o que era este sacrifício vivo, né? O que significaria esse sacrifício vivo? Por que eu tenho que me apresentar o meu corpo como sacrifício vivo? E o Senhor foi direcionando até que eu descobri a maravilhosa revelação de Deus. O nosso sacrifício, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, foi como Jesus se apresentou a Deus como sacrifício vivo, para que nós pudéssemos estar aqui reconciliados com Deus. Quando Jesus deu o corpo dele, né, a morte de cruz, né, para que nós pudéssemos ser perdoados, restaurados, vivificados pela fé nele, naquele sacrifício, ele apresentou a Deus um sacrifício vivo na presença do Senhor por nós. E quando Paulo diz aqui que é para apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, irmãos, é literal, é nosso corpo mesmo, são os nossos braços, as nossas pernas, para fazer a obra dele. Para que outros, o Senhor Jesus não apresentou o sacrifício por nós, nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que outros se cheguem a Cristo. Ele não vai descer de novo, somos nós. Então, que nós apresentemos o nosso corpo para que o Senhor nos use. Use nossas mãos, use nossa boca, use nossos lábios, use nossos pés. Use nossas intenções, use tudo aquilo que Ele tem nos dado materialmente, né? Para quê? Para que outros cheguem a Cristo. Aleluia! Este é o sacrifício vivo diante do Senhor que Paulo fala aqui. Santo, por quê? Porque temos que ser santificados, o Senhor não vai usar qualquer coisa. Ele te comprou. Nós entramos no ano aceitável do Senhor, que é a compra da nossa liberdade, da nossa vida para Cristo. Ele nos resgatou e ele quer um processo de santificação, né? Ele quer que nós estejamos alinhados com ele, né? Com corpo, com alma, com mente, alinhado com o Senhor. E agradável, tudo isso é um pacote, né? E para que ele se agrade de nós, né? Que isso tudo é o nosso culto racional. Por que racional? Porque depende de nós, porque é nós que escolhemos isso, porque nós intencionalmente nós nos direcionamos para agradar a Deus desta forma, com o sacrifício vivo diante dele, com uma vida santa, irrepreensível, assim como meu Pai é santo, eu também tenho que ser santo, irrepreensível diante de Deus. Isso é um processo, irmãos, é dia a dia. Todos os dias morremos para a vida, para as coisas deste mundo. Escolhendo, é uma escolha viver para Deus. É fácil? Não é fácil. Mas é prazeroso quando você tem uma vida com Deus alinhada com a palavra. E só nós conseguimos tudo isso com entendimento da palavra, leitura diária, alimentando o nosso espírito. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, uma pergunta, né, numa pregação que eu vi. Quem você está alimentando? Quem você está alimentando mais? Nosso corpo precisa de alimento, né? Arroz, feijão, né? Um alimento sólido, senão não para em pé. Mas o nosso espírito também precisa de alimento. E nós só alimentamos o espírito
com a palavra de Deus, com oração, com jejum. O jejum, ele submete a carne, não vai mudar Deus, vai mudar você. O jejum é para você ser mudado. Então, tudo isto faz parte do nosso culto racional de que Paulo fala, né? Aí depois, ele fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, ele leva a gente a refletir como que eu tenho que fazer para ter este culto racional. Qual a maneira que nós temos que ter? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nesse negócio, né? E ele fala: não vos conformeis com este século, com este mundo. Não vos conformeis, gente. Hoje nós vivemos num mundo, eu acho que vocês concordam comigo, que o certo é errado e o errado é certo, né? Eles tentam, mídia, eu trabalho em escola, a própria forma de educação tenta incutir nas crianças, nos jovens, e nós somos bombardeados diariamente, todo dia, com uma série de informações que vão contra o princípio da palavra de Deus, dizendo para nós que isso é o certo, fora a relativização da verdade. Não existe uma verdade para eles, tudo vale. Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos. Você tem que olhar de acordo com a perspectiva, né? Essa palavra bonita, né? De acordo com a perspectiva. Você olhando dessa maneira é de um jeito. Não, a verdade é única, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Fora disso, não é verdade. Entendeu? Então, eles tentam, de toda maneira, fazer com que o certo vire o errado. Você, através daquilo que é certo, que é o princípio da palavra de Deus, você é ignorado, você muitas vezes, em algumas circunstâncias, você é humilhado por causa daquilo que você acredita, você chega a ter medo de abrir a boca e defender algumas coisas, porque o que os outros vão falar, né? Porque eu não concordo com isso ou aquilo. Vamos dar um exemplo: ideologia de gênero, que é o que eu vivo muito dentro da escola. Não, jamais eu concordo. Eu sou muito clara nisso lá. Todos sabem que eu não concordo com as coisas que pregam, tal. Mas vocês acham que eles não me olham torto? Olham. Vocês não acham que eles falam algumas coisas por trás de mim? Porque eu ainda tenho uma coisa, que eu sou diretora, então ninguém vai chegar lá e me enfrentar. Mas eles falam sim, fazem comentários a meu respeito, mas eu não me importo. Por quê? Porque eu estou alinhada com a palavra de Deus. Se é para viver ou para morrer, eu quero Cristo. Então é isso e ponto. E é assim que a gente tem que viver. É muito difícil, vocês não têm noção como é difícil. Vocês também devem ter passar por algumas coisas nesse sentido. Não é fácil, mas nós temos que ter o quê? Convicção da verdade, da palavra. Convicção só se consegue, irmãos, lendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque é ela que vai fortalecer a nossa fé, né? Ela vai fortalecer o nosso espírito. Jesus, no Salmo, diz assim, Davi, num salmo, fala assim: Senhor, fortalece o meu espírito. Por quê? Porque se a gente estiver com o espírito fortalecido, nós não sucumbimos a tudo isso que nos rodeia, porque a gente sabe em quem a gente crê, né? E aqui ele fala assim: tudo isso é para a gente experimentar. Isso tudo é um pacote. O sacrifício vivo, a santificação em Cristo, né? Dar o nosso culto racional, a gente manter uma mente transformada, uma mente renovada pela palavra de Deus e não pelo que o mundo dita. Nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. Irmãos,
A boa, perfeita vontade de Deus é a vontade que Ele tem de que nós tenhamos as bênçãos que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário, a vida abundante que Ele nos garante que nós tenhamos, a força, o Espírito Santo nas nossas vidas para nos guiar no caminho da verdade, para nos ensinar, para nos fortalecer nas nossas fraquezas. A boa e perfeita vontade de Deus é que nós tenhamos um espírito ousado, nós tenhamos a ousadia do Espírito para falar com Ele, e nós vamos ter a paz em Cristo, porque a paz dele é a paz da reconciliação que nós temos. Nós temos um ministério de reconciliação em nós. O que é este ministério? É a ação de reconciliar outras pessoas também com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, e nós temos esse ministério em nossas mãos. Então, irmãos, que esta noite, o que eu não pude falar, essa palavra ela é muito forte na minha vida. Tenho vivido ela, não é fácil, mas tenho pedido a Deus sabedoria, graça, né? Porque essa palavra, ela quebra empecilhos na nossa vida. Ela tira as vendas dos olhos nossos para uma vida lá em cima. A vida aqui embaixo está desgastada. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Que, como o salmista diz, a gente tem que olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que nós temos a salvação. É para lá que nós vamos. Nós vivemos uma vida muito pequena aqui na Terra. Muito pequena, 70, 80, 100 anos, frente a uma eternidade com Deus. E Paulo aqui nos dá um tesouro para que nós, fiquemos firmes, né? Alinhados, olhando para o Senhor, o autor e redentor, o consumador da nossa fé, né? Que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não vamos levar nada dessa terra. Quando o Senhor voltar, aleluia, e Ele vai voltar, Ele vai vir buscar a igreja. Não sei a hora, mas a gente precisa estar pronto. E quando Ele voltar, que nós olhemos, a gente já esteja preparado, as nossas vestes brancas, óleo na nossa candeia, para que nós possamos subir com Ele, né? E aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, Paulo falando dessa nova vida é um processo. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar para seguir, para a gente ter o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, nos santificar, nos agradar a Deus e nos renovar com muito cuidado todos os dias nossa mente, para que a gente não nos conforme com este mundo, não nos conforme com os anticristos que estão aparecendo. Nós não demos ouvido a esses barulhos que estão acontecendo, mas sim podemos reconhecer a voz do Senhor, né, em tudo isso e olhar para Ele. Amém? Irmãos, eu agradeço muito que o Senhor, nessa noite, eu creio que o Senhor, porque Ele falou muito comigo, e que Ele tenha falado com vocês, assim como Ele tem trabalhado essa palavra na minha vida, né? E a minha pergunta é, vocês têm apresentado ao Senhor um sacrifício vivo? Vocês têm tido um culto racional, intencional diante do Senhor? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, para a gente poder estar discutindo. Amém? Deus seja louvado, toda honra, toda glória ao Senhor, e que essa palavra, em nome de Jesus, no poder dessa palavra, eu declaro na vida de vocês que o Senhor hoje vai mudar a vida de vocês, vai tirar as vendas dos olhos, vai quebrar todo impedimento que vocês possam ter para ter uma vida alinhada com o Senhor. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, pastor. Passo a palavra para o Senhor.